Olá, queridos amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Nesse momento, convido a todos para, em um só pensamento, entrarmos em prece, a fim de que possamos iniciar esse momento abençoado que é o nosso Evangelho. E para isso, vamos utilizar uma prece que consta na obra Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Franco. Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai aos nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos a condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restitui-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação. Favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Essa prece é de Francisco de Assis. Nessa energia de serenidade e harmonia, que possamos iniciar o nosso Evangelho de hoje. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, item de 3 ao 5, poder da fé. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. No e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança.
A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhes são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial da ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal, junto uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhas fé. Vamos refletir um pouco sobre o evangelho que acabamos de ouvir. O poder da fé. A fé transporta montanha. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças nos torna capazes de resolver coisas materiais que não podemos fazer quando duvidemos de nós mesmos. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades. Superar obstáculos, dificuldades e resistências morais que encontramos no nosso convívio humano, e não a mudanças físicas. As montanhas são as resistências internas e externas com a má vontade, o egoísmo, o fanatismo e outros vícios que impedem o progresso moral e espiritual. No capítulo, enfatiza que a fé é um motor de evolução, impulsionando o espírito à superação de obstáculos a alcançar a perfeição. A fé religiosa condiciona a fé inabalável. São tantas montanhas que atravancam o caminho, que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, as energias e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a excitação de que se aprove os adversários que devemos combatê-la. Ela sequer procura os meios de vencer, porque não acredita na possibilidade de vitória, nem confere uma espécie de lucidez e os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira do que aqueles que a possuem avança infalivelmente num e noutro caso. Ele pode fazer que se realize grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiado na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza, enquanto estimulados pelos interesses
torna furioso e acredita poder suprir a força com violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza, é falta de confiança em si mesmo. A verdadeira fé se alinha à humildade. É aquela a que possui e deposita as suas confianças em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que o simples instrumento de Deus nada pode sem Ele. A sua presença é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção. O poder da fé tem aplicação direta e excepcional na ação magnética. Graças a ela, o homem, agente universal, eis porque aquele que alinha os grandes poder de fluido universal, modifica-lhe as qualidades e lhes dá um poder estranho, um fenômeno, poder de cura e de outra natureza que antigamente era considerado um prodígio e que, entretanto, não passa de uma lei natural. Essa razão, eis a razão porque Jesus disse a seus apóstolos: se não conseguiste curar, foi por causa da sua pouca fé. Tenhamos fé, meus irmãos. Após esse evangelho iluminado que vem nos relembrar a respeito do poder da fé, nós te rogamos, Pai querido, que tu possa derramar todos os fluidos benfazejos nas águas com as quais nós podemos realizar as nossas atividades diárias, a asepsia do nosso corpo, a nossa nutrição, a preparação dos alimentos, que em todas as funções que a água desempenha em nossa vida, ela possa estar repleta de fluidos salutares, Senhor. Te agradecemos por essa abundância presentes nos mares, nos oceanos, nos mananciais, nos rios. Toda a natureza festeja a presença desse líquido maravilhoso, esse líquido milagroso que é a água, que nela possam estar contidas tudo aquilo, Senhor, que necessitamos para serenar os nossos espíritos, para nutrir as nossas almas, para reequilibrar as nossas energias e para recebermos essas bênçãos dadivosas que vêm de Ti, do Teu imenso amor, da Tua grande misericórdia, do Teu cuidado e zelo para conosco, Pai. Te agradecemos por mais essa oportunidade, que o Senhor possa permanecer em nossos corações. Que assim seja.